O Supremo Tribunal Federal inicia hoje o julgamento dos acusados de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O julgamento será realizado pela primeira turma do STF e terá como relator o ministro Alexandre de Moraes. Estão previstas 3 sessões para esse julgamento. 2 nesta terça-feira, uma pela manhã e outra pela tarde, e outra para quarta-feira de manhã. Marielle e Anderson foram mortos na noite do dia 14 de março do ano de 2018. O crime ocorreu no centro do Rio de Janeiro, quando o carro em que eles estavam foi atingido por diversos disparos em uma emboscada. A assessora parlamentar, Fernanda Chaves, também estava no veículo, mas sobreviveu ao ataque. 1 ano após esse atentado, foram presos os executores do crime. São eles o ex-policial militar Rony Lessa, autor confesso dos disparos, e Elcio de Queiroz, que é quem dirigia o veículo usado na emboscada. Mas mesmo com essas prisões, por anos não se conseguiu identificar quem teria ordenado esse assassinato. A investigação passou por diversas mudanças e somente em 2023 o Ministério da Justiça e Segurança Pública determinou a entrada da Polícia Federal no caso, um pedido que já era feito pela família de Marielle. O avanço decisivo ocorreu após a delação de Rony Lessa, que levou em março de 2024 à prisão dos suspeitos apontados como mandantes. Serão julgados nesta terça-feira no STF o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, Domingos Brazão, e seu irmão, o ex-deputado federal Chiquinho Brazão. Ambos são apontados como Rony Lessa como os mandantes do crime e teriam prometido a ele favores financeiros e políticos para que Marielle fosse assassinada. A razão, segundo Rony Lessa, seria a atuação da vereadora contra os interesses dos irmãos. Além dos irmãos Brazão, também serão julgados o ex-policial militar Ronald Alves, o Major Ronald, o ex-assessor parlamentar Robson Calisto, o Peixe, e também o ex-chefe da Polícia Civil no Rio de Janeiro, o delegado Rivaldo Barbosa. Apesar de se tratar de um homicídio, esse caso está no STF por conta do foro privilegiado de Chiquinho Brazão, que, à época das investigações, era deputado federal. Segundo o advogado especialista em ciências criminais, Berlink Cantelmo, a presença dessa autoridade com mandato levou esse processo diretamente à corte. O caso do assassinato da vereadora Marielle Franco está no Supremo Tribunal Federal não por causa da natureza do crime especificamente, que em regra deveria ser julgado pelo Tribunal do Júri, mas nesse sentido se encontra no STF por envolver a autoridade com foro por prerrogativa de função. E numa análise específica quanto ao caso, havendo a imputação contra o deputado federal Chiquinho Brazão, que contrai nesse sentido a competência originariamente para o Supremo Tribunal Federal, nós concluímos que há uma conexão entre os fatos investigados e efetivamente o exercício do mandato. A delação de Rony Lessa é considerada a peça central dessa investigação, mas para que ela resulte em uma condenação, é preciso que ela seja confirmada com outras provas, como aponta o advogado Berlink Cantelmo. E a lei exige que as declarações do colaborador sejam corroboradas por provas independentes. Portanto, o que está em jogo agora é a verificação da existência de justa causa para que o processo avance no Supremo Tribunal Federal e a competência da Corte decorre essencialmente da presença de autoridade com foro constitucional. Se condenados, os acusados poderão responder por duplo homicídio qualificado pela morte de Marielle e Anderson, tentativa de homicídio contra a assessora Fernanda Chaves e também por organização criminosa, crimes que, se somados, podem resultar em penas superiores a 30 anos de prisão. De Brasília, Pedro Nascimento.